Pessoal, neste vídeo nós queremos falar um pouquinho sobre as partes que constituem a cidade segundo Aristóteles. Ou seja, o título dessa aula é A Cidade e o Cidadão. Então veja, temos que partir do pressuposto de que todo homem é, por natureza, um zoon politikon, um animal político. Quem diz isso é Aristóteles. O homem tem uma natureza gregária. O homem nasceu para viver com outros seres humanos que são semelhantes a si mesmo. De tal modo que todo homem necessariamente precisa viver em uma cidade organizada de forma política. O homem que não vive em uma cidade, ou ele é um ser superior, ou ele é um ser inferior. Se o homem for um ser superior, então ele é um deus. Se ele for um ser inferior, ele é uma fera selvagem. Se você e eu não somos nem uma divindade, nem uma fera selvagem, portanto, nem um ser superior, nem um ser inferior, nós temos que viver na cidade. Porque somente na cidade que o homem se realiza plenamente e se torna de fato um cidadão. Bem, acontece que a cidade, para Aristóteles, ela é constituída por diferentes partes. A gente precisa prestar muita atenção nisso para não fazer confusão. Imagine um grande quebra-cabeça. Cada peça tem uma forma, tem uma característica própria, ou seja, as peças que formam o quebra-cabeça não são iguais. Assim é na cidade. A cidade, para Aristóteles, ela é constituída por diferentes partes. Cada parte tem uma característica própria, tem uma especificidade, tem uma necessidade. Então, se eu quero entender, conhecer a cidade e organizar de forma perfeita essa cidade, eu preciso conhecer as partes que compõem a cidade. E aí já vou dizer para vocês que na cidade organizada por Aristóteles, nem todos os homens são cidadãos. Eu sei que isso para nós hoje soa muito estranho, porque na atual conjuntura que nós vivemos, todo homem e toda mulher, evidentemente, são considerados cidadãos. Mas na Grécia Antiga não era assim e Aristóteles concorda com essa diferenciação que vai ocorrer. Veja, para a gente entender a cidade perfeita proposta por Aristóteles, nós temos que ter como contraponto a cidade proposta por Platão. Vocês já estudaram isso, mas nós não podemos nos esquecer de algo muito importante. Platão foi o primeiro grande filósofo a pensar em uma cidade que ele chamava de ideal. Isso está lá numa obra clássica do Platão chamada A República. Se vocês ainda não leram A República, vocês precisam ler, ter contato com essa obra, porque é uma das obras mais importantes da história do pensamento. A República. O que o Platão fez nessa obra? Ele tentou propor a organização de uma cidade, ou de um estado, porque aqui a gente fala de uma cidade-estado, é uma cidade que é um estado, uma cidade que fosse ideal. E o que é uma cidade ideal para Platão? Para Platão, uma cidade ideal, ela tem duas características fundamentais. Primeiro, ela é governada pelo sábio, ou seja, é uma sofocracia. Sofocracia, o sábio governa. O rei é um filósofo, ou o filósofo é um rei. Então, o governo dos sábios. Segunda característica de um estado ideal para Platão é que a justiça prevaleça. Então, a justiça tem que prevalecer e o sábio tem que governar. Pense na cidade de hoje, pense no estado de hoje. Será que o estado do qual nós fazemos parte hoje preserva essas duas condições propostas por Platão? O sábio governa, a justiça prevalece? Faça essa reflexão. Para Platão, então, o estado ideal é aquele onde há uma sofocracia e onde há a predominância da justiça. Mas como que a gente consegue fazer isso? Segundo Platão. Não vamos confundir com Aristóteles. Para Platão, para que a gente construa uma cidade ideal,
nós temos que dividir a cidade em 3 classes sociais. Platão percebeu que haviam 3 tipos de pessoas, 3 tipos de almas, 3 classes sociais. Há uma alma que ele chamou de alma de ouro, que são aquelas pessoas que têm muito conhecimento e que, portanto, devem governar, são os filósofos. Esses que têm alma de ouro pertencem, portanto, à classe dos governantes, são os magistrados, são os governantes. Há um segundo tipo de alma, que Platão identificou como sendo uma alma de prata. Em geral, quem tem uma alma de prata são pessoas que têm conhecimento, mas não é um conhecimento comparável ao conhecimento de quem tem uma alma de ouro. Então, quem tem alma de prata tem um conhecimento mais mediano, mas possui muita coragem, e por possuir muita coragem, devem defender a cidade, são os guerreiros, são os militares, são os guardas. Então, eles fazem parte de uma segunda classe, a classe dos guerreiros, e por último, e não menos importante, há um terceiro tipo de alma, que Platão disse que era uma alma de bronze. E essa alma de bronze não tem tanto conhecimento teórico quanto aquele que tem alma de ouro, mas tem uma capacidade, uma habilidade manual muito boa. E por isso, quem tem uma alma de bronze deve trabalhar com as mãos, produzir coisas, fazer coisas. São os trabalhadores em geral. Eles vão suprir o Estado. Essa é a primeira classe, a classe dos trabalhadores que suprem o Estado, o agricultor, o ferreiro, o artesão. A segunda classe é a classe dos guerreiros, que defendem o Estado. E a terceira classe é a classe dos governantes, que governam o Estado. Então, Platão entendia que uma cidade ideal é uma cidade onde cada um cumpre com a sua função de acordo com as suas aptidões, de acordo com a sua capacidade intelectual. Eu tenho uma alma de ouro, ou seja, eu tenho muito conhecimento, eu devo governar. Eu tenho uma alma de prata, eu tenho um médio conhecimento, mas eu sou muito corajoso, eu devo defender a cidade. Eu tenho muito conhecimento prático, manual, eu sei plantar, eu sei fazer uma escultura, então eu devo suprir o Estado. É dessa forma que o Platão organizou uma cidade ideal. Aristóteles, que é o que nos interessa aqui, ele parte desse pressuposto. Mas o que o Aristóteles faz? O Aristóteles, ele percebe que a cidade é constituída de diferentes partes, como Platão havia falado. Tem um lá que tem uma característica, tem uma alma de ouro, outro uma alma de prata, outro uma alma de bronze. Para Aristóteles, na cidade perfeita, cada um precisa desempenhar bem a sua função de acordo com as suas aptidões. Então, quais são as partes que, quando somadas, formam a cidade? Uma das partes que formam a cidade é o cidadão. Então, veja, o cidadão é uma parte da cidade. Ele não é o todo da cidade. E, diga-se de passagem, o cidadão é a menor parte da cidade. Porque na Grécia Antiga, no tempo de Aristóteles, talvez 8%, no máximo 10% da população grega era considerado, de fato, cidadão. Para ser cidadão, havia uma série de regras que você deveria cumprir, critérios que você deveria preencher para ser considerado um cidadão. Então, você deveria ser filho de pai e mãe ateniense, você deveria ser do sexo masculino, ser maior de idade, ter propriedade privada, ser casado e assim por diante. Veja, se você cumprisse todos esses requisitos, você era considerado um cidadão e poderia desfrutar dos direitos políticos. Na Grécia Antiga, só tem direitos políticos quem é cidadão. Bom, o cidadão é uma parte da cidade. O cidadão tem tempo livre. Então, o que o cidadão faz? Ele discute questões políticas. Ele decide o futuro da cidade. Há uma outra parte da cidade, que não é o cidadão. São homens livres. Os homens livres não têm o título de cidadão, mas têm liberdade. São os colonos, são os produtores, são os trabalhadores em geral. Eles não são escravos,
eles podem ir e vir, eles têm alguns direitos, mas eles têm muitos deveres. E os homens livres, portanto, a função deles é suprir o Estado, né, com uma restrição significativa de direitos. Há uma terceira parte que forma a cidade, que são os estrangeiros. Os estrangeiros, eles não têm qualquer direito, porque os estrangeiros não amam a cidade. Os estrangeiros vieram de fora por algum interesse, portanto, eles podem sim viver na cidade, mas eles não têm direitos na cidade. Veja que os gregos não eram muito hospitaleiros. Há ainda uma outra parte, uma quarta parte que forma a cidade, são as mulheres. As mulheres não podem ser cidadãs. As mulheres não têm direitos políticos, mas cuidado. As mulheres, elas têm sim, na Grécia, uma importância social muito grande, porque a mulher grega ela tinha autoridade para fazer negócios, para vender, para comprar, para assinar um contrato até. O marido dessa mulher só podia se envolver em debates públicos, debates políticos, se ela fosse capaz de tomar conta dos bens da família, da vida privada. Então a mulher grega, ela é a administradora dos bens da família. E por último, está faltando o que aqui? Uma última parte que forma a cidade, são os escravos. Os escravos fazem parte da cidade, não têm qualquer direito, evidentemente, e os gregos, eles conviviam muito bem com a escravidão. Conviviam muito bem no sentido de que eles achavam que era algo natural, era algo natural. Aí está um grande erro do Aristóteles, sem dúvida nenhuma, né? O grande erro do Aristóteles foi ter considerado a escravidão algo natural. Nós jamais concordaríamos com isso. Bem, para terminar então esse vídeo, é importante você notar que a soma de todas essas partes formam a cidade. A cidade tem espaço para todos. Cada um tem que descobrir como contribuir para o bem da cidade e assim todos poderão viver bem e, quem sabe, alcançar a felicidade.